Bom, então vamos para a nossa pauta política. O primeiro destaque vai ser apresentado aí pelo companheiro Caio, um destaque do programa, porque ontem a Globo entrevistou um dos seus pupilos na política, né? Pessoa pela qual a Globo faz campanha há muitos anos, né? Fez campanha de maneira entusiástica nos anos que prepararam o golpe, no período que antecedeu aí a prisão do Lula, e comemorou a sua chegada ao governo. Nós estamos falando do ex-ministro de Bolsonaro e do ex-juiz fascista Sérgio Moro, que foi ontem entrevistado pelo Pedro Bial, né, que o pessoal apelidou aí na internet de Pedro Bilal. Bom, só para contar, para passar para o Caio comentar, o Bilal disse o seguinte, que para entrevistar o Lula, ele fez tanta campanha contra o Lula que ele fez uma declaração que para entrevistar o Lula ele precisaria de um detector de mentiras. Só assim ele entrevistaria o Lula. Bom, mas para o Moro parece que ele não exigiu nada disso, né, Caio? Com você. Exatamente. O Bial, né, ele havia dito naquele programa ultradireitista que para Manhattan Connection, né, que para entrevistar o Lula ele precisaria de um polígramo, que é aquela máquina supostamente detentora de mentiras. Bom, mas ele entrevistou agora o pupilo da Rede Globo, né, ele como um representante da empresa, o garoto da Rede Globo, o Sérgio Moro, né, que tem graves deficiências, inclusive de capacidade até de falar, né, mas é a segunda entrevista dele, né, o Bial, que havia entrevistado ele, uma entrevista que ficou famosa, né, onde o Moro disse que gostava de ler biografias e foi questionado, então, que ele dissesse uma biografia que ele leu, que gostou, ele não conseguiu, né? Deu um travamento nele, ele ficou incapacitado de responder. Bom, mas o ex-juiz Sérgio Moro foi ao programa e não teve polígramo, não teve detentor de mentira. Creio eu que um dos motivos é porque o detentor de mentira não ia suportar a quantidade, né, de mentiras que foi falada pelo Moro. Então, o Bial fez alguns questionamentos, né, aquela conversa de compadres, né, para exaltar aí a personalidade do Moro, que não tem, né, mas que eles tentam criar. E o Moro, por exemplo, que quando falado sobre o problema das eleições de 2018, eleições essas que ele foi um dos principais responsáveis, né, da fraude, porque, dentre outras coisas, ele retirou o Lula da eleição, né, colocando o Lula preso ilegalmente. Bom, ele disse que não teve nada disso, que ele ele disse assim, eu não interferi naquele processo eleitoral, simplesmente isso daí, quer dizer, ele não teve nenhuma interferência, embora ele tenha tirado o principal candidato e, logo depois, tenha assumido um cargo no governo que foi vencedor da eleição, quer dizer, não só que ele interveio, como ele tinha interesses, não só que ele foi corrompido para fazer isso daí, como ele tinha interesses pessoais, ele virou ministro do candidato que saiu vitorioso, né? Da fraude eleitoral, evidentemente. E dentre outras coisas, né? Lembraram também, por exemplo, que o Moro soltou na imprensa um depoimento, né? Aqueles depoimentos que ficaram famosos, né? Aquelas delações do Palocci a 6 dias da eleição do primeiro turno, né? Em que estava ali o Haddad e o próprio Bolsonaro na eleição. Então ele soltou na imprensa claramente para intervir na eleição, né? Mas ele disse também, segundo ele, inclusive, ele falou que não foi nessa data, foi antes, que nem tinha eleição ainda, mentindo assim descaradamente, inclusive a data, né, dos fatos. Bom, mas está aí, né, o Bial, que é também um cínico, né, que declarou isso daí contra o Lula, de que precisaria de um polímetro. Ele já havia falado que supostamente, né, o Lula poderia ir lá participar, uma tentativa aí de vexaminosa, né, de criar uma humilhação para o ex-presidente Lula, evidentemente.
Mas tá aí a Globo tentando levantar o seu candidato, o candidato da terceira via, que é o Sérgio Moro, né? E um dos candidatos mais retrógrados que o país já um dos políticos, né, mais retrógrados que o país já viu. É isso aí. Mandando um salve aqui para Adonise Meirelles, membro aqui, ouro do nosso canal por 30 meses, e ela mandou um recado: viva o PCO e seus militantes aguerridos. A companheira Cecília Maria, lá do Distrito Federal, que junto com o Comitê de Luta do DF está organizando aí a mobilização no próximo sábado, nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Sábado é dia de luta, né, dia 20, e um abraço aí para Cecília Maria contribuindo aqui conosco. E Jesus está entre nós, né, dizendo que o Moro só no óleo de peroba, né, cara de pau no último, né?